eu vim de pais que eram jovens. E todos os pais que eram jovens e não tinham. Hoje nós temos muitas informações, né? Eu Sim. acho que em matéria de educação, de autoconhecimento, é, ainda erramos muito, mas temos informações que nos ajudam muito nesse processo. Meus pais eram jovens, imaturos, acabaram de casar, a sociedade já meio que obrigava a ter filhos. Minha mãe engravidou de mim com 16 anos. Uau! Então você imagina crescer dentro dessa estrutura. Pais que brigavam muito, com muita escassez financeira, tinha muita imaturidade emocional. E eu vim nessa história, vim nessa trajetória. Eu não posso dizer que eu vim de uma família muito pobre, mas eu tive uma infância muito desafiadora e sim, passamos muita dificuldade financeira por conta da imaturidade do processo. Sim. E nessa situação, desde fome, de limitação, de necessidades mesmo, né? Uhum. De coisas materiais que a gente desejava. Então eu cresci em meio a muita turbulência, muita briga e a muita escassez financeira. Então hoje, essa Rafaela ensina as pessoas que nenhum problema define as suas vidas. Ai, já amei, Nenhum adoro. problema te define. É verdade. E eu me lembro que, pequenininha, né, 7 anos, no meio daquelas brigas que eram terríveis, eu pegava a minha irmã, que era menor, e o meu irmão, que era um bebê de colo ainda, e saía com eles pra rua para buscar ajuda, né, para tentar Sim. sanar. E eu não entendia muito bem aquele contexto, aquela história, porque para mim, eu olhava os meus pais como se eles tivessem a mesma idade que eu. Uau. Isso a gente sabe, né, dentro da psicologia e tal, porque eu É. estou sobrepondo uma autoridade. Mas naquele momento eu olhava aquelas duas pessoas que eram os meus pais, mas eu sentia a mesma insegurança de como se eles fossem os meus amigos e eles estivessem brigando ali. Então, para a criança, aquilo Pesado. é muito É pesado. muito. E queria Tu- ser a salvadora. Então tinha esse papel de salvadora que eu tive que ressignificar durante a minha trajetória de vida. Uhum. Mas um ponto interessante de toda essa história, como eu disse, além da parte emocional, né, que Sim. fragilizou, que me fez crescer, talvez adultecer É. antes, também tinha uma questão financeira ali, né, uma Sim. dificuldade financeira, uma limitação financeira, porque a maioria das brigas era por questões financeiras, não era por falta de amor. Eles se amavam muito, tanto que eles estão juntos, eles são parceiros Eles hoje. estão. Eu ia te perguntar. Estão juntos. Juntos! Como chama? Vanderlei e Denair. Beijo para vocês dois, meus amores. Coisa mais linda isso. Vocês conseguiram vencer tudo isso. Total, e são apaixonados, viu? Da. Apaixonados ainda, vivem com intensidade, ressignificaram muitas coisas, são exemplos Olha que linda essa verdadeiros. história. De novo, eram muito jovens naquela época. Exato, exato. E tinha essa questão financeira. E eu digo o seguinte, eu já nasci com algum conhecimento, e eu acredito que todos nós tenhamos, tá? Que não era daqui. E eu olhava e dizia o seguinte, mas é só achar dinheiro. Era como se eu entendesse que o dinheiro, ele estava disponível em algum lugar, mas eu tinha 7 anos. Nossa. Eu estava vivendo essa experiência. Então, quando eles brigavam, eu saía para a rua e eu achava dinheiro. Eu achava mesmo. Achava jogado, alguém perdia dinheiro e eu sempre Arrepia. voltava com dinheiro para casa. E eu chegava lá e falava: "Ó, parem de brigar, dá para comprar as coisas". Mas eu, como criança, eu queria uma boneca, eu queria alguma coisa com aquele dinheiro, porque eu entendia que essa abundância ela estava disponível de alguma forma. E isso foi, o que que acontece? Foi reforçado negativamente dentro do processo, porque ela pegava o dinheiro, achava legal aquilo, mas não dava muita ênfase para aquilo. Sim. E eu ia lá e buscava e achava dinheiro de novo toda vez que tinha briga. Então eu me lembro muitas passagens dessa e muito histórico desse acontecendo durante a minha infância. Mas o que reforçava? Eram as crenças, o programa que estava sendo rodado na minha mente? De limitação, que dinheiro trazia discussão, que a falta do Briga. dinheiro, a briga em relação ao dinheiro. Então toda essa programação ela estava sendo construída. E eu fui vivendo essa trajetória por muito tempo.
até os meus 10 anos de idade, onde eu decidi assumir o negócio do meu pai. Meu pai tinha um açougue e ele deixava na mão de funcionário e eu falava, não, eu vou assumir isso. E eu 10 com anos de 10 anos, eu idade. fico olhando pro meu filho hoje, eu falo, gente, como eu não tenho coragem de deixar o meu 10, olha, é incrível. 10 anos de idade. 10 anos de idade eu ficava no caixa do meu pai e meu pai ia pescar e eu ficava lá. E o funcionário, eu descobri com 10 anos que o funcionário do meu pai roubava meu pai. Eu tenho até uma marquinha aqui que mostra essa maturidade, porque ele me ameaçou. Ele falou: eu vou cortar o seu braço se você contar pro seu pai. E é óbvio que eu contei, eu era uma criança, né? Super desafiadora, eu desafiava as regras, eu queria desafiar o Sim, processo, pela tua pela história. minha história, Você exatamente. precisou. Precisei viver isso. E com 13 anos eu decidi trabalhar fora. Então eu decidi que eu ia trabalhar fora. Por que isso, Rê? Por que eu tô contando tudo isso? Porque existia esse conhecimento dentro de mim. Eu vivia uma realidade que eu olhava para aquela realidade e eu falava: não é possível vir de uma família católica, né? Fazia o terço antes de dormir, que Deus quis isso para mim. Tem alguma coisa que não me contaram. Tem algum segredo que está adormecido, está escondido. Então eu queria sair daquilo que me machucava. Eu não entendia as brigas, eu não entendia a limitação financeira, eu não entendia a forma com que eles viviam. A gente morava em periferia, então era assim, eu olhava a casa da minha mãe e eu falava, eu não quero essa casa. Eu não conhecia outra realidade, mas eu olhava aquilo e eu não queria aquilo. Você repeliu. Eu repelia a história de escassez. E por muitas vezes eu me sentia culpada, porque eu falava, eles estão dando o melhor que eles têm. Mas era como se eu soubesse que aquilo não era o fim, que aquilo não era o destino, Incrível. que aquilo era uma escolha. E eu não queria escolher aquela realidade. Por isso que eu digo que nenhum problema nos define. Nenhum problema. Você construiu sua história até aqui, mas, nossa, mas perdi alguém, ou sou sem dinheiro. Porque eu vou contar um pouco da trajetória aqui. Pode ter certeza, esse lugar não é o fim, ele é o recomeço. Lindo. Ele é o recomeço. Que lindo, que E é lindo. exatamente isso, porque toda a trajetória, minha mãe sempre falava: você nunca vai fazer faculdade, você precisa trabalhar. Porque nós somos os tipos de pessoas que não faz faculdade. Tanto que eu fui a primeira a me formar. Realmente, Também, na minha também. família, foi a Minha primeira. história também é assim. Ah, que Eu também lindo! Por isso comecei que a estamos trabalhar com aqui. 13 anos. Ah lá. É muito interessante. Eu também repeli. E eu fui taxada também da ovelhinha, né? É, as ovelhinhas que saem assim, deixei todo mundo no sul. Exato. E olha que interessante, esses dias uma seguidora, até vou fazer esse comentário aqui que eu acho que vale a pena. Ela falou assim: ah, para você é fácil. Loira, bonita, rica, como se nós fôssemos Eu também escuto herdeiras. isso. Eu também escuto isso. Eu falo, gente, eu peguei tanto ônibus na minha vida. E olhar para essa história, né? Entender esse percurso, essa É, jornada, que tudo existe um percurso, existe uma jornada. exato. E ter orgulho dessa É jornada. Foi verdade. fácil? Não. É É. fácil? Não Não. é. Só que também não é fácil estar na limitação que muitas pessoas se encontram, se colocam em si e decide permanecer. É Porque verdade. hoje eu tenho certeza, e eu falo com muita propriedade, é uma decisão ficar na limitação. Porque nós temos todos os recursos e todas as capacidades para sair deste lugar que nós estamos. Só tem que ter uma decisão. E honrar a nossa história, quando eu falo do meu pai, falo da minha mãe, apresento, eu honro isso, porque eu tenho muita força do meu pai. O dom da minha comunicação veio do meu pai, da forma de negociação, de se comunicar. Eu desenvolvo empresas, eu faço estratégia em empresa também. Eu pego empresa que está quebrando, hoje, tá? Hoje, essa Rafaela de hoje, né? Olha que E incrível. faço virada de chaves em empresa. E eu falo que isso veio do dom do meu pai. Eu não aprendi nenhuma faculdade. Foi a faculdade da vida, de ver ele, como ele montava os negócios, como ele negociava, que fez com que eu tivesse aqui. E a minha mãe, essa mulher forte que sempre liderou, que tinha um masculino forte, tem ainda um Tem. masculino extremamente forte, que sempre levou as coisas nas costas. Então a gente pega todo essa bagagem, a gente começa a se moldar, tirando aquilo que não é bom. E nós temos uma obrigação nessa vida, que nós deveríamos levar. Nós temos que ser melhores que os nossos pais, porque eles já foram tudo.
que tudo que eles nós, puderam ser, tudo com que os eles puderam recursos ser, que tinham, né? e eles já nos deram tudo que é necessário para que a gente seja melhor. Você quer dar orgulho pro seu pai ou honrar a vida que ele te deu, seu pai e sua mãe? Seja melhor. Seja melhor. Não use as muletas de nasci nessa família, tive isso na infância, sofri esse abuso, sofri essa dor. Seja melhor. Perfeito. Você pode aprender a ser melhor. E é o que você trouxe agora, Rê. Tudo que você trouxe. Então, nós temos essa obrigação. E temos essa obrigação porque a próxima geração, ou ela vai pagar por isso, ou ela vai se beneficiar por isso. Se nós não rompermos as bolhas, aquelas bolhas de sofrimentos que passamos em nossa realidade, quem vai ter que romper vai ser os nossos filhos, as próximas gerações.